No vídeo de hoje eu quero falar sobre acidente do trabalho. O que a legislação considera um acidente do trabalho? O que é importante para vocês saberem sobre esse assunto? E esse é o assunto que eu mais gosto de falar, é o assunto que eu mais gosto de estudar, mais gosto de debater. Provavelmente é o tipo de processo que eu mais gosto de atuar, são ações aí envolvendo acidentes do trabalho. E como sempre você já sabe, eu vou te pedir aqui que se esse vídeo for útil, se esse vídeo te ajudar, se inscreve aqui no canal, curte, pode comentar se tiver alguma dúvida, eu estou sempre respondendo o pessoal. Se você souber de alguém que sofreu um acidente do trabalho ou teve alguma doença relacionada ao trabalho ou ao tipo de atividade que aquela pessoa desenvolve, compartilhe esse vídeo, vamos divulgar o máximo possível o conhecimento. E isso também ajuda o YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas, me ajuda a ver que esse conteúdo está fazendo sentido. Além disso, eu preciso dar um aviso muito importante aqui para vocês. Infelizmente, gente, eu não consigo ficar respondendo todo mundo que fica me mandando direct no Instagram. Quase todo dia alguém me manda direct querendo consultoria, querendo tirar alguma dúvida de processo que a pessoa já tem, que outro advogado está atuando. Infelizmente eu não consigo ficar respondendo um por um, tirando dúvida, dando consultoria gratuita em Instagram. Não tem jeito, infelizmente. Quem quiser me seguir no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o meu Instagram. Vocês podem me seguir. Quase todos os dias eu posto alguma coisa relacionada a direito do trabalho, alguma notícia, alguma decisão importante que saiu pelo país. E todas as semanas eu abro uma caixinha de perguntas. Então, quem quiser me acompanhar lá, toda semana eu abro essa caixinha e aí vocês podem sim fazer a pergunta, porque eu tiro um tempo, eu dedico um tempo para responder todas as perguntas. Mas o direct, infelizmente, não tem jeito. Bom, mas agora vamos ao que interessa, o assunto desse vídeo, o acidente do trabalho. Esse vai ser o primeiro de vários vídeos que eu vou fazer sobre o assunto. Inclusive, eu vou criar uma playlist nova aqui no canal apenas voltados aos vídeos sobre acidente do trabalho. Tem muito vídeo, muito assunto que eu vou fazer sobre isso. Então, quem quiser vai acompanhando aí essa playlist. Eu vou deixar o número da lei que traz a definição sobre acidente do trabalho aqui na descrição do vídeo, mas eu quero ler para vocês aqui o que essa lei define como um acidente típico do trabalho. Olha só que interessante. Acidente do trabalho é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço de uma empresa ou de empregador doméstico, provocando uma lesão corporal ou perturbação funcional que causa a morte, a perda ou a redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Isso aqui, essa definição que eu li para vocês e eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, é o que nós chamamos de um acidente típico do trabalho. Ele está diretamente relacionado ao contrato de trabalho, à execução daquele contrato de trabalho. E aí é interessante também vocês verem a definição de um termo de perturbação funcional. Exemplo do que seria perturbação funcional é uma perda ou uma redução auditiva ou visual. Às vezes a pessoa perde uma parte da visão, isso atrapalha ela de trabalhar. Algumas pessoas começam a desenvolver tremores por causa de um acidente. Eu já vi casos graves que o empregado sofreu um acidente e aquilo acabou desencadeando espasmos musculares, ele começou a ter ataques, ele tinha espasmos, tremores, não conseguia mais desenvolver a atividade dele. Então é algo muito grave, é algo que merece atenção. Só galera, que olha só que interessante, o acidente de trabalho ele é mais amplo. A própria legislação ela equipara outras situações a acidente do trabalho. Não é somente isso aqui que eu li para vocês aqui não. Outras situações a própria lei diz que também serão acidentes do trabalho. Eu não vou ficar lendo aqui o que a lei diz uma por uma, porque não faz sentido eu ficar aqui lendo lei para vocês, né? Como eu disse, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, vocês podem ir lá e olhar depois. Mas só a título de exemplo, por curiosidade, algumas situações são interessantes mencionar. Por exemplo, desabamentos, incêndios, enchentes, agressões. Se você sofreu uma agressão enquanto você está trabalhando, pode ser uma agressão de um colega, pode ser agressão de um cliente. Isso pode ser considerado um acidente do trabalho. Olha só que interessante o que a lei equipara acidente do trabalho. Nós temos aí doenças ocupacionais, mais para frente eu vou fazer um vídeo falando sobre doenças ocupacionais, mas se você desenvolver uma doença, tiver um problema de saúde que esteja vinculado à sua atividade, à sua profissão, à atividade que você exerce, isso para a lei, para a legislação trabalhista é considerado um acidente do trabalho. Então é muito interessante vocês estarem atentos a essas situações, tá? Nós temos aí, por exemplo, acidente de trajeto. Se você sofreu um acidente do trajeto de sua casa para o trabalho ou do trabalho para casa, isso pode vir a ser considerado também um acidente do trabalho. Óbvio que existem algumas condições, alguns detalhes que têm que ser analisados dentro do caso,
mas a lei prevê que essa situação é um acidente do trabalho. Como eu mencionei, esse é um assunto muito vasto, muito complexo, é impossível falar tudo aqui, mas eu quero que vocês tenham em mente uma coisa, o principal que eu quero que vocês saibam nesse vídeo. Sempre que você sofrer um acidente, ou tiver uma doença ou algum problema de saúde que tiver o mínimo de vinculação ali com o seu contrato de trabalho, com a atividade que você exerce, consulta um advogado, consulta um profissional especializado nessa área que vai poder analisar o seu caso e poder ver se aquilo é ou não um acidente do trabalho e o que pode ser feito, tá bom? E por que isso? Nem sempre o empregado que sofre um acidente do trabalho vai ter direito a uma indenização. É preciso uma análise ali para ver se vai ter ou não indenização. Mas se o empregado preencher todos os requisitos, se houver um acidente do trabalho, preencher todos os requisitos, ele vai ter direito ao auxílio previdenciário. Nós temos aí, por exemplo, o auxílio por incapacidade temporária, que é o antigo auxílio doença. Nós temos o auxílio por incapacidade permanente, que era a aposentadoria por invalidez. Nós temos o auxílio acidentário, para quem tem alguma sequela permanente e volta ao mercado de trabalho, ele tem direito a receber um auxílio. Então é muito importante que vocês consultem um advogado, consulte um profissional da área para ver qual ou quais direitos você tem, o que você precisa fazer. Às vezes você não tem o seu vínculo de emprego reconhecido, então você vai ter que correr atrás do reconhecimento desse vínculo de emprego, comprovar que você tem a condição de empregado e que você faz direito a esse auxílio previdenciário, se for o caso também uma indenização da empresa. Alguns casos também pode ser que seja necessária uma perícia médica, se for o caso, por exemplo, de uma doença ocupacional, o médico vai ter que ver se aquela doença tem ou não relação com o trabalho, só uma pessoa especializada naquilo ali que vai poder dizer se há ou não alguma relação, algum nexo. Então, é isso que eu queria falar para vocês. Peço desculpas aí se o vídeo ficou muito grande, mas é um assunto que não dava para falar muito rápido. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, deixa aí seu curtida, deixa seu comentário, se inscreve no canal e até o próximo.